Em Chainsaw Man, os demônios são criaturas sobrenaturais que habitam o mundo da obra. Eles são seres malignos provenientes do inferno e são uma presença constante e ameaçadora na narrativa. No verso de Chainsaw Man, os demônios não são apenas inimigos a serem combatidos, mas também fontes de poder. Cada demônio em Chainsaw Man possui sua própria aparência, habilidade e níveis de poder únicos. E hoje vocês vão conhecer os 10 demônios mais poderosos de Chainsaw Man. Antes de tudo, já deixa o seu like no vídeo e se inscrevam para não perderem mais vídeos sobre Chainsaw Man e outras obras aqui no canal. E sem mais delongas... E começando a lista com o demônio dos bonecos. O demônio dos bonecos nasceu devido ao medo da humanidade com relação a bonecos. Graças a filmes e histórias que envolvem bonecos amaldiçoados ou assassinos, o poder desse demônio, como vocês devem imaginar, é muito grande. Esse demônio possui a habilidade de transformar todos os humanos que estão em sua volta em bonecos com um simples toque, fazendo com que estes toquem em outros humanos, os transformando também em bonecos, como se fosse uma espécie de vírus. Além disso, o demônio dos bonecos ainda tem controle total sobre esses bonecos zumbis, podendo utilizá-los da forma que desejar, e fazer com que eles criem uma espécie de estaca afiada para utilizar em combate. Sem dúvidas, esse é um dos demônios mais poderosos de toda a obra. E o próximo da lista é o demônio do cosmos. O demônio do cosmos nasceu devido ao medo da humanidade com relação ao cosmos e ao espaço sideral. Como o demônio que incorpora o medo do conhecimento infinito do cosmos e do espaço sideral, quanto mais medo as pessoas tiverem de obter a compreensão total de tudo no universo e conceitos semelhantes, mais poderoso o cosmos se tornará. Quando sua habilidade é ativada, o cosmos envia seu alvo para uma dimensão que aparenta ser uma biblioteca com infinitos livros. E lá o alvo é forçado a entender todo o conhecimento relacionado ao universo no geral, o que resulta em seu alvo ficar totalmente em um estado de transe infinito, onde ele irá pronunciar e pensar no Halloween até o dia de sua morte. Ou seja, basicamente o poder do cosmos pode incapacitar o seu alvo para todo o sempre. O próximo agora é o demônio da maldição. O demônio da maldição é a personificação do medo da humanidade com relação a maldições. Embora geralmente se esconda na escuridão, quando ele se manifesta, o demônio da maldição aparece como um esqueleto maciço com 2 cabeças. A habilidade do demônio da maldição é bastante complicada, pois o contratante é obrigado a esfaquear o alvo várias vezes. Uma vez que o número necessário de facadas tenha sido alcançado, o demônio da maldição aparecerá e ferirá mortalmente o alvo, mordendo o pescoço do alvo com a cabeça e esmagando os seus braços. É dito que essa técnica é absoluta, algo que ninguém nunca foi capaz de escapar com vida. O demônio da vez é o demônio do anjo. Sendo um demônio que incorpora o medo de anjos, ele é também um caçador de demônios da segurança pública. A habilidade do demônio anjo é uma das mais poderosas. Apenas tocando em uma pessoa ele pode absorver a expectativa de vida dos humanos. Aki perdeu 2 meses de sua vida apenas por agarrar a mão de Angel por poucos segundos. Além disso, ele também pode transformar a vida útil sinfonada em armas que têm propriedades sobrenaturais através de sua auréola. Mas devido aos seus pesadelos sobre as pessoas que ele sugou suas vidas, ele hesita em usar essa habilidade com frequência. Angel é considerado o segundo caçador de demônios mais forte de todos, além do próprio Kishibe. O próximo agora é o demônio infernal. O demônio do inferno é basicamente a personificação do medo da humanidade com relação ao inferno. Embora algumas pessoas acreditem que o inferno não existe, o demônio do inferno, mesmo não usando seu poder total, ainda é forte o suficiente para ser considerado como um dos demônios mais poderosos de toda a obra. Sua habilidade principal se manifesta após ele assumir sua segunda forma. Nesse estado, a sua habilidade se manifesta como uma gigantesca mão com 6 dedos, que leva seus alvos diretamente para o inferno, onde você ficará junto de centenas de outros demônios bastante agressivos e sedentos por sangue humano. O demônio da vez é o demônio das bombas. O demônio das bombas, como vocês devem imaginar, é a personificação do medo da humanidade com relação a bombas. E como no Japão infelizmente ocorreu o ataque de bombas nucleares, então dá pra ter uma noção do quão assustador pode ser esse demônio. Rize, como também é chamada, é uma híbrida de humano e demônio, cujos poderes têm forte relação com bombas. Além de ser bastante forte e durável, ela também pode detonar sua própria pele como explosivos, para aumentar os seus ataques físicos, e ela também pode basicamente explodir qualquer coisa com um simples toque.
E chegou a vez de um dos favoritos da galera, o demônio da motosserra. O demônio da motosserra é disparado um dos demônios mais perigosos e fortes de toda a obra, sendo considerado como o demônio que os demônios mais temem. O demônio da motosserra é considerado uma das entidades mais poderosas do anime, depois dos demônios primordiais, sendo capaz de derrotar hordas de demônios no inferno. Como um demônio, o demônio da motosserra possui todas as habilidades padrão de um demônio. Isso inclui a capacidade de fazer contratos com humanos, restaurar sua saúde consumindo sangue e reviver no inferno após sua morte. No entanto, ao contrário da maioria dos demônios, certos aspectos de sua personalidade nunca mudaram. Não importa quantas vezes ele fosse morto, ele sempre voltaria a matar outros demônios. Apesar disso, o demônio da motosserra é notoriamente capaz de consumir outros demônios, fazendo com que o nome que eles representam desapareça da consciência pública, enquanto também apaga sua existência física. O próximo agora é o demônio das armas. O demônio das armas é a personificação do medo da humanidade com relação às armas. Como um demônio, o demônio das armas possui todas as habilidades demoníacas padrão, como a capacidade de fazer contratos com humanos por um preço e assumir o controle de um corpo humano morto e sua consciência, tornando-se um demônio. Devido à velocidade e poder do demônio das armas, sempre que ele se move, pedaços de sua própria carne, que se assemelham a balas, queimam seu corpo e aterrissam em áreas aleatórias que ele encontra. Quando demônios de qualquer tipo consomem pedaços da carne do demônio das armas, seu poder aumenta bastante. O demônio das armas é capaz de disparar balas usando as diversas armas que fazem parte de seu corpo com grande precisão e velocidade. Ele é capaz de disparar uma bala na cabeça de um homem adulto em um raio de aproximadamente 1 km de distância. Devido à sua imensa força física, ele é capaz de quebrar paredes ou até mesmo destruir vários edifícios com muita facilidade. E a penúltima personagem da nossa lista é a Máquina, ou também chamada de Demônio do Controle. O Demônio do Controle é a personificação do medo da humanidade com relação ao controle ou conquista. Máquina parece ser uma mulher simpática, gentil, sociável e amigável, que quase é vista com um sorriso no rosto o tempo todo e age de forma descontraída e confiante, mesmo durante uma crise. Porém, a verdadeira face de Máquina é de alguém que é maquiavélico e calculista, que vê as pessoas ao seu redor como nada mais que cachorros que ela pode usar o quanto quiser e que devem obedecê-la sem hesitar. Como Máquina incorpora o medo de controle ou dominação, suas habilidades refletem essa natureza. Além de sua forma manipuladora de pensar e agir, ela é capaz de controlar qualquer ser que ela acredite ser inferior a ela, podendo até forçá-los a fazer contratos com ela ou outro demônio. Parece que uma vez colocada sob seu controle, a vítima subsequentemente perde a memória de tudo o que aconteceu imediatamente antes de ser controlada e de tudo que fez enquanto estava sendo controlada. Essa habilidade funciona em qualquer ser, independente do número de humanos, animais, demônios e híbridos que ela controla. Ela pode canalizar o poder de suas vítimas convocando-as através de uma corrente conectada ao seu corpo. E para fechar a nossa lista temos o Demônio das Trevas. O Demônio das Trevas é a personificação do medo da humanidade com relação à escuridão e ao desconhecido. A aparência do Demônio das Trevas é algo totalmente fora do comum, pois o corpo do Demônio das Trevas é composto de muitos corpos humanos emaciados, com 2 corpos atuando como suas pernas e 4 outros corpos humanos atuando como seu torso, cada um com uma face única. O Demônio das Trevas é descrito como sendo um ser transcendente, um dos demônios que incorporam um medo primitivo e que nunca experimentou a morte por ser tão poderoso. Como um demônio que incorpora um medo primitivo, pode-se supor que o Demônio das Trevas é quase tão antigo quanto a própria humanidade. O Demônio das Trevas possui todas as habilidades padrão de um demônio, como consumo de sangue, criação de contratos e etc. Com a personificação do medo da escuridão, o Demônio das Trevas tem a habilidade de manipular a escuridão. Ele pode se transformar em uma massa de escuridão e envolver uma área circundante na escuridão, manifestando os corpos de 10 astronautas divididos ao meio. O Demônio das Trevas também pode conjurar uma grande lâmina com sinos presos ao seu punho, que pode ser telecineticamente controlado para atacar seus inimigos. Assim que fizer contato, qualquer ser sofrerá uma hemorragia violenta assim que os sinos tocarem e etc. Esse é sem sombra de dúvidas o demônio mais poderoso e ameaçador de todo o universo de Chainsaw Man até o momento.
E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comentem aí se vocês conheciam esses demônios de Chainsaw Man e qual deles é o seu favorito. Por favor, deixem o seu like no vídeo para ajudar, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem mais vídeos sobre Chainsaw Man e muitas outras obras aqui no canal. Então galera, o Tio Kyoha vai ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.